Olá, irmãs e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui neste final de mês, né, dia 31 de agosto de 2022, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Eu quero convidar você, caro irmão, cara irmã, para juntos podermos nesta noite, além de meditar na palavra do Senhor, orar, buscar ao Senhor para alguma demanda do nosso coração, alguma necessidade e também agradecimento diante eh, das bênçãos que temos recebido. Sendo assim, cara irmã, caro irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre as nossas vidas. E convido você então a orar, a sentir-se acolhida, acolhido nesse momento quando vamos então meditar na palavra do Senhor. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, juntos oremos ao Senhor. Bondoso Deus que estás nos céus, santo é o teu nome. Nós te agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque o teu Espírito Santo está em nós, conduzindo a nossa vida cristã. E nós queremos, nesta noite, Senhor, colocar diante de ti as nossas petições, as nossas questões, os nossos agradecimentos, a nossa família. Queremos colocar diante do Senhor aquilo que, enfim, nós temos experimentado, visto e cuidado nas nossas vidas. Queremos também ouvir, Senhor, a tua santa e bendita palavra para os nossos corações. Queremos, ó Deus, que a tua palavra fique gravada nos nossos corações, para que o teu nome seja exaltado, glorificado na nossa vida. Oramos assim em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu convido os irmãos e irmãs a abrirem, nós já lemos este salmo no domingo, mas eu gostaria de ler novamente com os irmãos para que pudéssemos orar, porque é um salmo muito significativo, bonito e que fala, pelo menos falou o meu coração, espero que fale o seu coração também, cara irmã, caro irmão. Salmo de número 81, leremos o versículo 1, depois de 10 até 16. Salmo, o de número 81, versículo 1, depois o versículo 10 até o versículo de número 16. Diz assim: Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e tá encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixe-o andar, ou melhor, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Amém. Palavra do Senhor. Bom, este salmo é um salmo que começa com um hino maravilhoso e que mostra também quanto Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. Deus permanece. E é algo para a gente pensar também que Deus é fiel, permanece atuando nas nossas vidas agora pela ação do Espírito Santo que mora, reside em nossos corações. Somos templos do Espírito Santo. E esse Deus, então, chama a atenção neste salmo para tudo aquilo que ele fez na história de Israel.
E o salmista comenta, né? Ou melhor, o salmista escreve logo de início falando, olha, cantem a Deus de alegria. Por quê? Porque fez tudo isso. E aí vem então esse tom mais chamando a atenção para a obediência, que é aquilo que o povo de Israel não fez. E o salmo então, se nós colocarmos uma visão no Novo Testamento, nos chama para lembrar, perseverem naquilo que Deus fez na sua vida. Notem que ele fez um monte de coisa, o povo desobedeceu, Deus então deixou que eles seguissem o seu próprio caminho. O Salmo nos chama a atenção hoje em Cristo Jesus para que justamente nós nos lembremos daquilo que o apóstolo Paulo nos fala. Olha, prosseguimos para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, lá em Filipenses capítulo 3, versículos 14 a 16. Então, é perseverar, lembrando daquilo que Deus fez. Deus sustentou, Deus sustenta, continua sustentando e nos sustentará em Cristo Jesus, nosso Senhor. Baseados então nessa declaração de fé que o salmista nos oferece, vamos então orar ao Senhor e expor a Ele a nossa declaração. E também, nesta declaração, a nossa confiança nas questões, na nossa confiança em Deus, desculpem, a nossa confiança em Deus diante das questões que vamos apresentar a Ele. E eu quero convidar você, cara irmã, cara irmão, neste instante, justamente a falar sobre isso com o Senhor, a colocar diante dele seu coração, suas angústias, petições, aquilo que, enfim, o seu coração assim desejar, em nome de Jesus. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, colocar o nosso pensamento em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós estamos aqui para declarar a nossa fé em Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Declarar que confiamos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, Senhor, é com base nesta confiança que nós pedimos, suplicamos, clamamos, intercedemos, oramos, batemos a porta, perseveramos para que a resposta aos dilemas da nossa vida sejam de acordo com a tua palavra, com a tua vontade que esperamos. A nossa vontade, Senhor, é que os enfermos sejam curados, as suas famílias fortalecidas, que os desempregados consigam um emprego em nome de Jesus, que as famílias que têm passado por problemas elas encontrem alternativas viáveis para cada uma delas segundo aquilo que o Senhor quer e que seja uma bênção para a vida delas nos relacionamentos, na criação dos filhos, no direcionamento dos desejos do coração familiar para aquilo que eles querem para os filhos, enfim, para o casamento, para o futuro. Senhor, nós cremos na tua vontade para a nossa vida quando nós reconhecemos que ela é que nos fortalece para amparar aqueles que estão necessitados. Então, continua usando a tua igreja para que aqueles e aquelas que encontram-se desamparadas e desamparados, famintos e necessitados, sintam o teu amor e o teu cuidado através do auxílio da igreja em nome de Jesus. Cuida, Senhor, dos nossos familiares, da nossa família. Abençoa, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, os casamentos, os processos de parentalidade, o exercício em que os pais e mães se colocam para a criação dos filhos. Pedimos que o Senhor abençoe os filhos e as orientações em relação àquilo que é a sua vida espiritual. Oramos para que, ó Deus, as nossas famílias sejam livres do mal. Abençoa, Senhor, a tua igreja, que ela cresça numericamente, financeiramente, que ela cresça na palavra, que ela espalhe o teu evangelho, que ela transmita os valores do teu reino aqui na face da terra. Que a segunda IPI seja um farol aonde ela está instalada.
Abençoa, sim, Senhor, também a tua palavra que receberemos agora. Que ela invada o nosso coração, produzindo efeitos para a honra e glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, diante disso, convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2. Leremos os versículos de número 4 até o de número 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 13. Diz assim o texto sagrado: Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. E os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai às terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Amém. Palavra do Senhor. Senhor, eis a tua palavra, palavra intensa, forte, necessária, maravilhosa, potente para o nosso coração. Que ela continue a produzir os seus efeitos para a honra e glória do teu nome, mediante a ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, os irmãos e irmãs já devem ter percebido que o texto é uma continuidade daquilo que nós estudamos na semana passada, do profeta Jeremias. E eu quero trazer aqui algumas considerações necessárias para esse momento, que é justamente contextualizar da onde Jeremias está falando. Jeremias viveu o final do período do rei Josias, e o rei Josias foi aquele então que encontra os escritos da lei, leva até a profetisa Ulda, que lê e fala para o rei: olha, nós estamos agindo completamente longe, distantes daquilo que prevê a palavra de Deus. Então, ó rei, instala aí uma reforma, faz aquilo que é necessário para retornarmos à vontade de Deus escrita então na sua lei.
Josias, então, homem que quis fazer aquilo que era bom aos olhos do Senhor, promove uma grande reforma. Ele promove uma grande reforma religiosa. Uma reforma que derruba inúmeros postes ídolos. Uma reforma que faz com que o povo então volte os seus olhos para o templo. E esta reforma, ela é tão intensa, ela é tão profunda, que ela traz o povo então de novo para um relacionamento com Deus. Ponto. Qual é a questão da reforma? Muitos estavam comprometidos até os alicerces. E os alicerces não foram mexidos para a grande maioria. Então, foram derribados postes ídolos, mas não todos. Existiam pessoas que diziam e faziam uma coisa dentro da igreja e tinham postes ídolos, no templo, melhor dizendo, e tinham postes ídolos dentro das suas casas. Eles ouviam a palavra no templo, mas executavam e continuavam a ser pessoas más no dia a dia da sociedade, enganando as pessoas, não ajudando os órfãos e as viúvas, os pobres e os necessitados, controlando uma série de questões que eram relativas às finanças e à economia, fazendo acúmulos, fazendo acordos nacionais e transnacionais, internacionais, em que beneficiavam somente uma pequena parte do povo, especificamente a elite e o clero, além, obviamente, de contar com a guarda do exército, a segurança do exército. Então, diante desse cenário, que logo após a partida de Josias, o Jeremias então toma a sua palavra, que Deus o chama, né? Deus o chama para que ele possa então executar a palavra do Senhor. E é nesse momento que nós vimos na semana passada que Jeremias é chamado, nós falamos do chamado do Senhor, que ele capacita, que é para não ter medo e que é um momento de plantar, enfim, de se comprometer, de ter responsabilidade, até mesmo porque nós entendemos que é a partir do próprio exemplo de Jeremias que Deus quer levantar o povo. Não é? E aqui então, Deus está falando do grande amor que ele tem pelo povo e como o povo rejeita este amor. Né? Então, ele está dizendo, e aí é por isso que tem lá a leitura do Salmo 81, muito ligada aqui, né, com esse texto, quando ele vai dizer, olha, né, vocês deixaram a mim, e ele coloca isso, né, vocês ouviram alguma nação deixar os seus deuses para adorar outro? Vocês fizeram isto. Né? E aí tem algo aqui muito significativo para as nossas vidas, não é? Que é nesse contexto então que Jeremias vai levantando a sua voz ali no meio do povo para então denunciar aquilo que estava acontecendo. Jeremias então literalmente é a boca de Deus para denunciar o quanto o seu povo havia se afastado da sua palavra, ou melhor, aqui no Antigo Testamento, da sua aliança. E Jeremias então retoma esse sentido de uma grande aliança que Deus fez com o seu povo e que o seu povo não quis, o seu povo está rejeitando, o seu povo então está sendo um povo rebelde, um povo que não quer saber de um compromisso com a verdadeira palavra e aliança de Deus. Bom, diante disso, então, os irmãos puderam perceber, isso está muito evidente no texto, quando ele vai dizer: vocês, que injustiça vocês acharam contra mim? Deus está dizendo para eles: que injustiça vocês acharam contra mim? Porque eu guiei vocês por todo o deserto, né? E aí,
tem uma questão aqui muito significativa, que esta questão da desorientação tem a anuência dos sacerdotes e a nulidade dos profetas. Então, nesse processo de afastamento de Deus da sua aliança, do afastamento do povo da aliança com Deus, o que acontece? Os responsáveis justamente por manter a aliança e manter o povo em obediência à palavra, acabam então fazendo exatamente o contrário. O versículo 8 ele denuncia isso: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam a lei não me conheceram. Isso é muito forte. Os pastores prevaricaram contra mim, agiram contra, e os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ele vai dizer que vai fazer tal: espantai-vos, porque dois males cometeu o meu povo: me deixaram e cavaram cisternas rotas. Bom, diante disso, algumas lições para a nossa vida e para o nosso coração. Bom, o que é perseverar então na palavra de Deus? Que estes foram os temas que nós vimos, né, nas outras leituras, que Hebreus 13, de 1 a 8 e 15 a 16, quando ele vai dizer exatamente, quando ele fala de um amor, quando sendo algo, a hospitalidade, a importância do amor fraternal, da hospitalidade, de como é interessante permanecer na palavra para sustentar essas relações. Né? E a nossa perseverança em Deus nos ajuda, nos fortalece, exatamente para que essas relações permaneçam, sejam sustentáveis, sejam abençoadas. Lucas 14, Deus então vai falar para a gente exatamente disso, quando ele orienta a respeito da nossa caminhada aqui, que muitos querem ser os primeiros e não os últimos. Querem os primeiros lugares, querem a ostentação, querem ostentar algo muitas vezes que nem são, querem viver de aparência. E o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo exatamente a mesma coisa. Lembram-se, há um período de prosperidade, negócios, há uma série de questões, mas que só beneficiavam uma parte da população. É diante disso que Deus, então, vai dizer para eles: vocês estão errados. E, mais ainda, quando estes, que deveriam ser responsáveis pela vida espiritual da igreja, os sacerdotes, os pastores, aqui a liderança como um todo, e também os profetas, eles acabaram indo e ouvindo outros deuses. E nesse sentido, então, é que o povo deixa de seguir ao Senhor, deixa de perseverar no seu caminho, deixa de manter-se dentro desta aliança que Deus fez com tanto amor, com tanto cuidado para a vida do seu povo. E adiante disso, então, que nós podemos extrair algumas lições aqui significativas para a nossa vida. A primeira delas, irmãos e irmãs, é lembrar que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. E é interessante fazer esta lembrança, fazer este comentário, pensar nesta lição, porque como nossa sociedade é uma sociedade onde tudo vai muito rápido, as coisas elas são, vamos dizer assim, tem data marcada, tem data de validade. Não é? Então você compra hoje um determinado produto, ele tem a chamada obsolescência programada. Daqui tanto tempo ele vai parar de funcionar. Não é? E isso então torna algo interessante para os irmãos perceberem, né? É só os irmãos entrarem aí em alguns textos, vídeos, para perceber o que tinha na década de 80, 90 e que hoje já não tem mais nada. Quando, usando o próprio exemplo da internet, antigamente a internet era discada, então você tinha que esperar.
não é? Tinha que pagar um provedor, tinha que pagar alguma coisa, aí você tinha que fazer isso, era ligada, e só que se você ficasse, a internet era muito lenta, se você ficasse lá e ficasse muito tempo, vinha descontado na conta telefônica, e aí era muito difícil. E aí o pessoal entrava de madrugada para poder fazer então os seus afazeres, enfim, não é? Isso já não é mais assim. Hoje nós temos a internet é, na nossa casa por Wi-Fi. Você assiste aonde você quiser. Você não tem necessidade de conectar. A não ser ter um cabo, um modem que está lá conectado numa banda larga que te oferece uma velocidade incrível que você pode fazer. Você não precisa mais ter o telefone fixo na sua casa, que você tem a internet disponível por fibra ótica e agora tem o 5G. Quantas coisas, a velocidade com que isso vai. Isso nos faz esquecer, então, de como eram os primeiros celulares que você tinha, era o chamado tijolar, não é? Que era grosso, era um negócio enorme que você tinha que carregar desengonçado, tinha umas coisas que você colocava na cintura. Enfim, hoje, né? Aí chegou uma moda que cada vez os celulares tinham que ser menores, dobráveis, escondidos. E hoje, não é? O evento é quanto você tem que ter um celular super potente que tira foto, que filma e que te registre, que baixa a internet, que tenha 5G, enfim. A mesma coisa acontece com a vida das pessoas, que esquece da onde saiu, esquece-se das questões. E quando eu falo esquecer, eu não digo que a gente tem que lembrar para sofrer. Não. É lembrar exatamente daquilo que Deus fez na nossa vida. Há uma história de Deus na nossa vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é essa história de Deus em Cristo Jesus, na nossa história, que nos faz então seguir. Sermos quem nós somos hoje em Cristo Jesus, termos a nossa salvação, vivermos uma vida espiritual voltada para a eternidade. Então, quando Deus está aqui com Jeremias dizendo: olha, eu guiei vocês, foi eu que salvei vocês da terra do Egito com o meu braço forte. Em Cristo Jesus somos libertos. Paulo nos lembra isso. Nós éramos pessoas que estavam distantes de Deus, mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos trouxe de volta. Foi o seu ato de amor. Então, o Senhor tem uma história de amor com a nossa vida. Não nos esqueçamos disso. Ele te amou, te ama, continua amando e jamais deixará de amar você. Por quê? Porque ele tem uma história de amor em Cristo Jesus. E por quê? Porque ele decidiu assim, ele quis assim, ele quer nos amar. Por quê? Porque ele é amor. E é diante dessa história de amor que nós somos convidados então pelo profeta a perseverar, a manter-se firme, a não nos desviar dos caminhos oferecidos aí então. E aqui ó, outra lição, né? Que a perseverança nos ensina a olhar para a nossa história, uma história de amor de Deus para com a nossa vida, e a permanecer no seu amor, a não duvidar, a não se desviar daquilo que muitas vezes acontece. E o desvio aqui é muito sensível, é muito sutil, muitas vezes parece que passa desapercebido. Por exemplo, não é? As pessoas, há um tempo atrás, né, chegou até no Brasil um ensino que dizia que as pessoas todas seriam ricas. Não é? E quem não era rico não era abençoado. Mas como assim, não é? Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Paulo, Jesus vai nos dizer, a verdadeira riqueza não está aqui, está nos céus. Então, notem como a religião ela começou a se afastar do princípio essencial do Evangelho de Jesus Cristo,
que é o amor, que é a compaixão, que é a graça, que é a misericórdia, que são as boas novas de salvação, que é a dignidade da vida da pessoa, que é a partilha, que é essencial um relacionamento pessoal com Deus e um relacionamento com o próximo baseado na ética do reino de Deus. Ética essa que está centrada, na minha humilde opinião, na sua palavra. E se os irmãos quiserem, inclusive, um trecho muito bem elaborado pelo Senhor Jesus, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Quando ali o Evangelho nos convoca, nos faz e nos mostra, melhor dizendo, qual é o caminho. É por aqui que vocês precisam andar. E é nesta palavra que devemos permanecer, na palavra chamada Senhor Jesus, que nos deu o seu Evangelho. Evangelho que significa boas novas de salvação. Portanto, não nos afastemos da palavra do Senhor. E é interessante a denúncia aqui, porque ele está dizendo que quem conhecia a lei fez de conta que não era bem assim. Quem conhecia e os profetas que deveriam então falar de Deus, eles se afastam. Tanto é que Jeremias, mais para frente, os irmãos, se tiverem oportunidade, poderão observar isso na própria palavra. Quando Jeremias falava que ia acontecer isso, e tudo aquilo que Deus ia fazer com seu povo por causa da desobediência, da rebeldia, de tudo aquilo que Deus ia fazer com o povo, os profetas diziam, não está acontecendo nada, vai vir só paz e bênção. Só paz e bênção. E Jeremias dizendo insistentemente, vocês se afastaram. E não, ó, o templo está cheio. Transformaram a religião em um comércio, para se dizer aquilo que era conveniente. Jesus denuncia isso lá no templo também, da mesma forma. E a denúncia atravessa os séculos, chega em Jesus e reverbera até nossos dias para dizer que transformaram a religião em um comércio. Não nos desviemos da palavra de Deus para consumir qualquer tipo de religiosidade. Permaneçamos firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Este é o nosso desafio. Esta é a promessa de bênção. E aqueles, então, que permanecerem fiéis, desfrutarão da Jerusalém celestial. Até coloquei hoje de manhã no grupo da igreja e de comunicados que nós temos, um trecho da igreja de Filadélfia. Porque foi fiel, porque permaneceu. E é algo maravilhoso, irmãos. Estas promessas do Senhor são maravilhosas e são necessárias para a nossa vida, porque elas nos fortalecem. E diz assim, quero repetir aqui a promessa do Senhor. Ao anjo da igreja da Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei da sinagoga da Satanás aos que dizem os judeus e não são, mas mentem. Eis que fareis que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, e nesta noite o Espírito diz a nós: Deus nos ama, tem uma história de amor conosco em Cristo Jesus. Permaneçamos firmes na sua palavra, para a honra e glória do seu nome.
Vamos orar, irmãos e irmãs? Senhor, eis a tua palavra potente, maravilhosa, palavra que enche o nosso coração, que nos encoraja, que nos desafia, que nos mobiliza, que nos leva à reflexão da nossa própria vida. Palavra abençoadora para nós. Que ela continue a produzir os efeitos necessários para que sejamos vistos como mulheres e homens do Senhor Jesus. Discípulas e discípulos que servem ao Senhor Jesus, vivendo o seu evangelho, proclamando o seu reino. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, concede-nos uma noite de sono e de descanso, que possamos, ó Deus, amanhã renovar as nossas forças. É o que te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua noite, uma boa noite de sono, de descanso. Domingo, às 9 horas da manhã, teremos o nosso encontro para o estudo da palavra e no domingo à noite, às 19 horas, quero convidar você para vir culto com Santa Ceia. Quero convidar você e a sua família, trazer as suas crianças. Venham, vamos celebrar esse Deus que tem uma história de amor conosco. Vamos permanecer firmes na palavra do Senhor. Deus abençoe, irmãs e irmãos. Boa noite.